Bom, gente, o tema da nossa live de hoje é como eu produzo os meus buquês. Antes de começar essa live, eu só queria falar um pouco, desmistificar, alguns mitos, que eu escuto muito, que as pessoas me mandam muito como uma grande dificuldade aí para começar a trabalhar com os buquês de noivas e os acessórios florais, E o que é um mito, gente? Um mito nada mais é do que algo que a gente acredita aí que é verdade, mas que não passa de uma mera percepção equivocada que a gente tem sobre algo, Às vezes é algo que a gente acredita que é e no fundo a gente não conhece bem aquilo e na verdade não é nada daquilo que a gente imaginava, do que a gente esperava. Então eu vou elencar alguns mitos aqui que eu recebo muito, tá? E vou falar um pouco pra vocês desses mitos que impedem aí muitas mulheres de começar nesse negócio dos buquês de noivas e dos acessórios florais. O primeiro mito que eu recebo que as pessoas falam muito é que é preciso ser criativa para produzir buquês de noivas e acessórios florais iguais aos seus, Nath, iguais aos meus, Ah, Nath, eu acho tão lindo os seus buquês, os seus acessórios florais. Criativa para isso, Eu não tenho aí uma criatividade, eu não sou uma pessoa criativa, essas coisas não são para mim, eu não tenho criatividade nenhuma. E parece que quando você faz seus buquês, rola a criatividade, eu não sei de onde vem. Bom, gente, vamos lá, vamos falar um pouco disso. O problema desse mito, da gente ouvir esse mito, é que parece que ou a gente nasce com a criatividade, Parece que é isso, Ou a pessoa é criativa ou a pessoa não é criativa, Você já se sentiu assim, ser criativa é só pra quem nasce, eu sou muito criativa, então eu não sou nada criativa. Se você se considera criativa, é muito bom, Se você não se considera criativa, fica calma, sabe por quê? A criatividade nada mais é do que um processo. É um processo que você precisa seguir, tá? Nada mais é do que um processo deliberado e criatividade é um desenvolvimento. É algo que você desenvolve com você, tá? E para você desenvolver a sua criatividade, o que você precisa é seguir um método, tá? Um método, um processo criativo, tá? E quando eu comecei, gente, os meus buquês, eu não seguia aí nenhum método, tá? Eu não tinha aí um processo criativo. Esse processo criativo eu fui moldando, criando ao longo do tempo, que é esse processo criativo que eu ensino, aos meus alunos. Então, eu não tinha aí nenhum processo criativo. Tanto é que eu vou mostrar pra vocês aqui. Vocês estão aí? Quero mostrar pra vocês os meus primeiros buquês que eu já fiz na minha vida. Ó, tô até um pouquinho diferente. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Ó. Olha, gente, esse buquê. Olha, sem uma forma muito bem, As flores, não tinha uma composição muito bacana. Estão vendo? Tá dando pra vocês verem aí? Agora saiu aqui um pouco. Ó. Não tinha muito aí um processo. Não tava tão ruim, Mas também não tinha aí, algo bem executado, digamos assim. Ó, um outro buquê que eu fiz, ó, no meu início. Vou mostrar pra vocês. Ó. Ó, gente. Eu coloquei várias rosas, ó, calanchoe. Eu coloquei muita rosa junta. E coloquei ali uma suculenta, Nada com nada. Ó, hoje eu não faria um buquê assim, Não faz sentido com o processo, com o método que eu sigo, E aí, vocês acham que eu evoluí ao longo do tempo com os meus buquês que vocês conhecem hoje? Vou esperar vocês responderem isso daí, se vocês acham que eu consegui evoluir. Se eu era uma pessoa muito criativa lá no início, ó.
Oh, lindo mesmo assim. Flor é difícil, né, gente? Ficar feio, né? Uma coisa com flor é difícil. Mas o que eu quero mostrar é que eu não tinha, né, essa criatividade que eu tenho hoje, né? Eu não tinha aí um processo que eu seguia, né? Eu não tinha um método que eu seguia para esses primeiros buquês que eu fiz, né? Porque eu fiz muito aí no escuro, sem seguir nada, tá? A Márcia falou aqui. Sim, sim, né? E isso, Priscila, há evolução, né? Não são feios, claro que não, mas há uma evolução, né? Há uma evolução grande aí se você for perceber, né, o quanto essa evolução aconteceu. E essa evolução foi devido ao processo criativo que eu segui. E é dele que eu vou falar hoje pra vocês, tá? Bom, o segundo mito, tá, que eu recebo muito aqui eu não conseguiria fazer um buquê porque um buquê tem muitos detalhes e eu não sou uma pessoa tão detalhista, né? Algumas pessoas acham que porque elas não são detalhistas, não se atentam a pequenas coisas, né? Acham que fazer buquê, né, é só detalhe, né? Que não vão conseguir por conta disso. Mas eu tô aqui para dizer para você que esse é um mito muito comum. E a verdade, a grande verdade, é que um buquê, ele é feito de detalhes sim, tá? Ele é feito de detalhes. Mas que com um pouco de aplicação sua, tá? Aplicação da sua parte, você consegue aí executar bem esses detalhes. O que eu quero mostrar, gente, é que tem muita coisa que só tá na nossa cabeça e que impedem a gente de alcançar algo novo, de alcançar algo assim, o que é o nosso sonho. Eu quero tanto trabalhar com buquê de noiva, eu quero tanto fazer essas coisas lindas, mas eu acho que isso não é pra mim, eu não sou detalhista, eu não sou criativa. Esquece isso, tá? Porque isso não é assim, um dom que só algumas pessoas têm, né? Que só algumas pessoas receberam. E eu vou falar mais disso aqui pra vocês, né? É algo que você pode adquirir, que você pode ser aplicado, que você pode desenvolver gradualmente, tá? Então eu gosto até de pensar muito nisso e era isso que eu pensava. Todas as vezes que eu comecei a fazer os meus primeiros buquês, o que eu pensava muito, né? O meu primeiro buquê foi muito difícil de fazer, foi extremamente difícil, né? Eu chorei, eu fazia aquela montagem, foi muito difícil pra mim. Mas eu sempre tinha em mente, eu tô fazendo esse aqui hoje, tá sendo difícil, mas a próxima vez, a segunda vez que eu fizer um buquê, vai ser menos difícil, vai ser mais fácil. E assim eu fiz o segundo buquê e eu tinha algumas dificuldades ainda e eu sempre pensava, meus próximos buquê, o próximo buquê que eu for fazer vai ser bem mais fácil. Por quê? Eu tava ali criando, né? Eu tava me condicionando aquela técnica, me condicionando aquilo que eu estava fazendo. Então, gente, é igual dirigir, né? Quem aqui quem aprendeu a dirigir, eu lembro que quando eu comecei a aprender a dirigir, a primeiro momento eu pensava assim, é tanta coisa, tem que olhar para o retrovisor, tem que acender o farol, tem que botar o cinto, tem que apertar a embreagem, tem que acelerar, né? Tem que mudar de marcha. E era tanta coisa que eu ficava assim, meu Deus, é muita coisa, eu não vou conseguir. Eu tinha essa impressão assim que eu não ia conseguir dar conta de tudo, porque quando eu vi, eu já tinha esquecido de passar a marcha, estava acelerando, esqueci de passar a marcha, né? Quando eu tava ali virando, eu esquecia de olhar o retrovisor, eu esquecia de dar a seta, porque era muita coisa, muita informação. Mas eram muitos detalhes, né? Vamos trazer aqui para a forma do buquê, né? Que a gente fala do buquê, eram muitos detalhes, muitas coisas. Mas isso, né? Eu fui a primeira vez, dirigi a segunda vez, fui fazendo as aulas, né? Passei lá na prova e isso foi algo que eu fui me condicionando a fazer. Isso foi uma evolução na minha vida, né? Eu fui evoluindo nisso. Então, assim, os detalhes se tornaram algo prático para mim, né? Se tornou algo aí automático, digamos assim, né? Quem dirige, né? Hoje sabe, né? Igual eu dirijo, quando eu vejo já tudo aconteceu, hoje eu não passo mais marcha, que o carro é automático, mas eu olho no retrovisor, eu dou a seta, eu faço isso, faço aquilo, e eu dou a ré e engato a marcha, e engato
e acontece tudo de forma muito natural. Mas no meu início não foi assim. Então a gente tem que sempre pensar que a primeira vez é mais difícil, é algo novo que a gente está aprendendo. Mas a segunda vez sempre vai ser mais fácil. Então eu sempre tive muito esse pensamento desde o meu início e isso me ajudou muito, né? Me ajudou muito a continuar. Eu pensava no buquê que eu estava fazendo, o próximo buquê eu vou melhorar isso, eu vou melhorar aquilo, eu vou melhorar a minha técnica, eu vou colocar mais um detalhe assim. E eu analisava muito e isso me ajudou bastante, né? A melhorar ainda mais a minha técnica, né? Melhorar ainda mais aquilo que eu tava fazendo, porque são detalhes, mas que você pode seguir, né? Você pode se aplicar naquilo ali e você consegue desenvolver também, tá? Então, o buquê nada mais é, né? É algo que você se condiciona a fazer, né? São técnicas aí, né? Que é um condicionamento para você criar esses buquês, para você fazer esses detalhes. Então, que vem aí ao longo com a sua prática, tá bom? Bom, o terceiro mito e último, tá? Falando só de alguns mitos aqui, o terceiro mito e último que eu recebi é assim, é o que muita gente me diz, Nath, eu nunca mexi com flores na minha vida, eu não faço ideia do nome de flor, não conheço flor, eu não sei de nada, eu só conheço rosa, né, eu não conheço só essa flor, eu nunca mexi, eu não faço ideia de como mexe, eu não faço ideia de como cuide. Alguém tem aí, muita gente tem essa coisa na cabeça, isso não é pra mim porque eu nunca mexi com flor na vida. Bom, deixa eu te contar aí um segredo, tá? Pra você. Eu me formei professora, né? Há muitos aqui sabem, mas se você tá me conhecendo agora, eu me formei professora do ensino fundamental. Eu prestei concurso para 2 prefeituras e me formei professora, né? Eu não cresci em floricultura, tá? Eu não cresci aí correndo em plantações de rosas, de girassol, né? De um monte de coisa. Eu não cresci rodeada aí de flores, né? De nada disso, né? Eu não tinha conhecimento nenhum, conhecimento zero. Quando eu comecei a trabalhar com os buquês de noiva, eu tinha uma noção assim, porque eu já havia trabalhado com decoração, né? Mas conhecimento de buquê de noiva, eu não sabia nada, eu não fazia ideia. Eu nunca tinha pego um buquê na minha mão para montar, né? Eu não sabia, eu não sabia para onde eu ia, o que eu ia fazer no meu primeiro buquê, como é que eu faço isso, como é que eu faço a preparação da flor, e eu ficava confusa com aquilo ali. E aí, por um momento, eu falei, será que eu sou capaz de aprender isso, de fazer isso? Então, quando eu comecei foi do zero, né, sabendo nada, eu dei muita cabeçada, errei muito. Por quê? Porque eu não tinha um caminho, né, a seguir. Quando a gente vai começar algo novo, é muito bacana, é muito importante que a gente tenha um caminho para seguir. Nossa, gente, como eu seria, assim, outra pessoa não teria errado tanto quanto eu errei no meu início, né, que eu tive erros, né, eu tive situações que hoje eu fico pensando, meu Deus, eu errei nisso, nossa, uma coisa, porque eu não sabia, eu não conhecia, eu não tinha um caminho, então muita coisa eu fui aprendendo, né, errando e acertando, às vezes comprando uma flor e chegava aqui, a flor não durava, né, às vezes botando uma flor num buquê e no dia seguinte eu via que a flor tinha murchado e para entregar para noiva eu tinha que tirar aquela flor, então muita coisa eu fui aprendendo assim, eu não tinha um caminho a seguir, eu não tinha, né, para quem perguntar, digamos assim, eu não tinha uma mentora, né, um mentor que pudesse me dizer, né, era um trabalho completamente novo, até no mercado, né, você não tinha tantas pessoas a que recorrer, né, especificamente sobre buquês de noivas e acessórios florais, então muita coisa eu fui aprendendo sozinha, né, e fui aí montando aí o meu caminho, e é essa jornada toda, né, que eu ensino hoje para os meus alunos, para as minhas alunas, qual caminho seguir, como começar, o passo a passo, tendo esse guia, esse direcionamento, e é tão bom quando a gente começa num caminho. Isso não quer dizer que a gente está isento de erro, não, né? Nós somos seres humanos, nós também estamos isentos a erro. Eu não vou dizer para você que você vai começar a fazer buquê de noiva e que você não vai errar. Eu estaria aqui mentindo. Estaria mentindo. Mas o que fazer com esse erro? Como aprender com esse erro? Né? Eu preciso aprender, eu não posso me acostumar com o erro, né, do que eu errei, né? Existe um caminho a seguir. Eu vou voltar lá pro curso
eu vou estudar isso aqui, ó. Essa parte aqui ficou, né? Eu não desenvolvi bem na hora que eu fui montar o buquê. Eu vou assistir de novo aquela aula. Eu vou assistir de novo. Eu tô vendo aqui aonde foi que eu errei, né? É você ter isso e você voltar quantas vezes forem necessários. Porque tem um caminho para você seguir, tá? Existe esse caminho que você pode seguir para você não errar como eu errei, né, lá no início, né, não ter erros assim que são possíveis de você anteceder e não cometer, tá? Então, né, exterminei aí todos esses mitos, acabei aí com esses 3 mitos, né, que às vezes rondam muito a cabecinha de vocês. E agora eu vou começar a falar sobre aí a produção dos meus buquês de noivas. Como que eu faço a produção? Como que eu produzo os meus buquês de noivas, tá? E antes de tudo, antes de começar, tá? Toda essa parte que eu escrevi aqui pra vocês dessa aula, eu quero explicar pra vocês o que é um buquê de noiva. Que às vezes alguém não sabe o que é um buquê de noiva. Eu, antes de começar a trabalhar com buquê de noiva, eu sabia de uma forma muito categórica, né? O que era um buquê, né? Eu sabia, né? Nem reparava muito nisso de buquê. Não reparava, não tinha olhos pra isso, né? Mas o buquê, ele é um acessório que caracteriza a noiva. O que caracteriza uma noiva? O que diferencia ela das outras mulheres? O que diferencia ela numa festa, né? Quando você chega numa festa, você logo reconhece quem é a noiva. É ou não é? Você pode nem conhecer, digamos, só conhece o noivo, né? Mas você, quem é a noiva? Você logo vai reconhecer a noiva. Primeiro, por causa do vestido que ela vai estar, né? O vestido da noiva, o vestido dela. E segundo, porque ela vai estar com um buquê em suas mãos, né? O buquê é um acessório que vai caracterizar essa noiva, porque é o único elemento, o único acessório que ela vai entrar ali, ó, segurando, tá? O buquê, gente, existe desde os tempos primitivos, tá? Muito antes de se ter hoje os vestidos que a gente conhece, né? Vestido princesa, essa moda, né, que a gente tem de vestidos, né, de coroa, esses casamentos mais glamurosos, quando aconteciam, né, as primeiras cerimônias, as noivas sempre carregaram um buquê em suas mãos. Sempre. Isso sempre caracterizou uma noiva. Então, o buquê, ele é uma peça fundamental. Então, sem o buquê, não tem noiva, né? Então, lá, antigamente, eram buquês só de ervas, né? Que eles tinham aquela crença de que espantaria, né, os maus espíritos, né, os buquês. Tem gente que diz também que recebia as ervas porque naquela época não se tomava tanto banho, né, não tomava muito banho, imagina, então meio que, né, afastava, né, aqueles cheiros. Tem muitas histórias aí que falam, que remontam, né, o surgimento do buquê, mas o buquê já existe, gente, há muito tempo, tá? Então, assim, desde os tempos aí remotos, na antiguidade mesmo, na história Roma antiga, Grécia, já se tinham os buquês, né? Os buquês já eram utilizados. E hoje, o que é o buquê da noiva hoje, né? O buquê de noiva, hoje, ele é visto de uma forma muito diferente de quando eu comecei há 6 anos lá atrás, né? Que era um mercado que ninguém falava muito disso. Ninguém falava do buquê, né? Dessa importância. E eu consegui enxergar isso, que o buquê, ele faz parte da composição do look da noiva, né? Ele compõe o look da noiva. O que toda noiva quer? Toda noiva quer se sentir linda, quer se sentir maravilhosa. O dia mais importante da sua vida, né? É o dia que ela vai estar se unindo ao seu grande amor. É um dia que ela planejou, então ela quer estar linda, quer estar perfeita, quer colocar ali o melhor vestido que ela puder, o vestido que valorize ela, que exalte quem ela é, né? E o buquê precisa acompanhar isso. O buquê é a joia natural, é um pedacinho da natureza ali que ela vai estar levando nas mãos dela para encontrar o seu grande amor no altar, né? Então, assim, é o que vai ficar marcado nas fotos para sempre, né? É o buquê. O buquê vai ser o que ela vai entrar, todo mundo vai vê-la com seu buquê, né? Quando ela estiver
caminham aí até o altar, né? Então é algo que vai atrair os olhares. Por quê? Vai estar com a noiva, né? Ele anda ali com a noiva. Então essa é a importância do buquê. Isso é um buquê de noiva. Então a gente vê aí a importância de se ter um buquê com um alto valor agregado, né? Isso quer dizer que é um buquê elegante, um buquê sofisticado, um buquê que respeita as preferências dessa noiva, né? De quem essa noiva é. Não pode ser um acessório qualquer, né? Qualquer flores, né? Algo feito de qualquer jeito, algo sem respeitar quem é essa noiva. Não! O buquê precisa acompanhar, refletir quem é essa noiva, né? O nosso papel é produzir um buquê, produzir uma joia que irá refletir quem é essa noiva, né? Eu gostei muito de uma definição que uma noiva escreveu no formulário de estilo para mim, e ela falou assim: Natália, eu amei muito o fato de vocês respeitarem cada noiva na criação de um buquê. Então é isso que eu tenho certeza, que na criação do meu buquê você irá respeitar quem eu sou e que vai fazer algo exclusivamente, especialmente para mim. E é isso, é essa a definição, né? Isso é um buquê de noiva, né? Esse é o método, o processo que eu quero mostrar para vocês, que eu faço, que eu aplico, que eu ensino para as minhas alunas, né? E é esse método que você pode seguir, tá? Então, a primeira coisa, né, para se pensar no buquê de noiva, o primeiro elemento, né, o item mais importante quando eu penso no buquê de noiva, o que é? O que seria esse item? Né? O que é mais importante no buquê de noiva? A noiva, né? Não são as flores as mais importantes, né? Não é o profissional o mais importante é a noiva. Eu costumo dizer que a minha noiva, ela é o meu sol. Ela é o meu sol. É ela que me direciona, é ela que traz tudo aquilo que eu preciso saber, tudo que eu preciso para poder criar, produzir essa joia dela. Então, a noiva é o sol e tudo gira ao redor dela, inclusive eu, né? Eu não produzo um buquê, tá aí a diferença. Eu não produzo um buquê para agradar a mim, né? Eu não produzo um buquê para agradar a mãe da noiva, a cerimonialista, né? O decorador. Eu produzo um buquê para agradar única e exclusivamente a noiva. A noiva, ela é o meu sol. O meu trabalho gira em torno dela. Ela é a pessoa mais importante para mim na hora de eu produzir o buquê. Ela é a pessoa mais importante. Não interessa o que essa noiva o que ela pensou não combina, isso, aquilo, não me interessa. Cai tudo por terra. Porque a pessoa mais importante é ela na hora da criação desse buquê. Tudo tem que ser feito de melhor para ela, porque ela é a mais importante. O buquê, né? Se não for dela, né? Não passam de meras flores. É buquê de noiva, então é o buquê da noiva. Então ela é a pessoa mais importante para mim. E no que se refere à noiva, né? A noiva aí, ela é o elemento principal desse processo criativo, né? No que se refere a ela, eu divido como que eu faço, como que eu vou extrair informações dessa noiva, Natália, para eu saber exatamente, né, como agradar essa noiva, como criar aí o buquê dela. E eu costumo dividir essa parte da noiva em 3 etapas, né? Primeiro, a entrevista, né? Eu faço uma entrevista com essa noiva, aquele atendimento inicial. Segundo, o formulário de estilo, né, que é um formulário que eu desenvolvi, né, exclusivamente para as minhas noivas responderem com perguntas muito específicas para eu entender mais dessas noivas. E daí, o ponto 3, eu vou extrair o estilo dela. O estilo, quem é essa noiva? Qual é o estilo dessa noiva? Como que eu vou seguir nos próximos passos, né? Se eu não entender esse passo fundamental, quem é a minha noiva?
problema é que muita gente acha que fazer um buquê, né, é só técnica. É só comprar flor e juntar flor. Né? Tá tudo errado. Tá tudo errado. Né? Dessa forma, não faz sentido. É um trabalho sem sentido. Né? É um buquê qualquer. São flores de qualquer maneira. Né? Não é o que você acha bonito. Não é. A pessoa mais importante e quem direciona todo o processo criativo é a noiva. Então não vamos deixar deixar outras informações entrarem, né? Até de informações aí mentirosas, né? Que não convém, que não batem com o que é o mais importante, que é a nossa noiva, né? E tudo precisa girar em torno dela. E eu falo muito isso para as minhas noivas, né? Elas falam assim: Nath, que buquê lindo, eu amei, que buquê maravilhoso. E eu falo: ele só foi lindo por causa de você. Porque você fez ela fez as escolhas, né? Eu auxiliei ela naquelas escolhas, né? Então, o ponto principal do buquê é a própria noiva, tá? E no segundo, aí, né, ela escreve, né, ela responde esse formulário de estilo que eu envio para ela, tá? Todas as minhas alunas aí usam esse formulário de estilo, né? Um formulário de estilo compartilhado com todas as minhas alunas, e a noiva recebe, né, esse formulário. E a partir desse formulário, a gente tem um estudo aprofundado dos estilos da noiva, né? Então aí fica aí exatamente como eu vou aprender quem é essa noiva. Para você tá percebendo que é um passo a passo, que é um processo que se você seguir passo a passo, você vai produzir um buquê de alto valor. É esse, gente. E o segundo, tá? A segunda etapa aí que eu divido o meu processo criativo, depois da noiva, essa segunda etapa é a concepção, né? Concepção. O que é a concepção? Seria a concepção desse buquê. E eu divido aí em 4 passos a concepção. O primeiro, a intencionalidade, né? O segundo, a escolha das flores para essa noiva. O terceiro ponto, a disponibilidade, a sazonalidade, né, dessas flores. E o quarto, a lista dessas flores, a lista que eu vou fazer para comprar as flores do buquê dessa noiva. Então, vou dar algumas dicas bem assim práticas para vocês, né? Primeiro ponto, o buquê precisa seguir quem é a noiva. Ele precisa respeitar quem é essa noiva. E quando você for para a parte da concepção, né, são 4 passos que você precisa seguir, que você precisa respeitar até chegar aqui na lista de flores. Você não pode pular, né? Eu já sei que essa noiva, eu vou fazer uma lista aqui de flores e tudo mais. Não, você precisa seguir cada um desses passos. Bom, as minhas alunas são diferenciadas porque elas seguem cada um desses passos, né? O primeiro passo, ela vai lá para intencionalidade. O que é a intencionalidade na concepção desse buquê? A intencionalidade nada mais é do que aquilo que a noiva quer transmitir, né? O que esse buquê precisa ter de flores, né? Que o último ponto aqui é a lista de flores. O que esse buquê precisa ter de flores para que ele consiga transmitir a intencionalidade da minha noiva? Né? Eu não posso sair criando uma lista de flores da minha cabeça sem pensar que cada flor tem uma intenção. Ela participa de uma estrutura para o buquê, né? É cada flor pensada, né? Então eu preciso respeitar a intencionalidade dessa noiva. Não adianta a noiva querer, eu sei que a noiva é borro, né? Eu vou fazer um buquê desconstruído. Não adianta aqui na intencionalidade, você não sabe para que cada flor serve, você começar a colocar flores redondas e fica um buquê redondo, não ficou um buquê desconstruído. Muita gente peca nisso porque não segue esse método, não respeita a intencionalidade. Não respeita a intencionalidade dessa noiva, o que essa noiva quer transmitir, né? E isso é o primeiro ponto mais importante aí da intencionalidade, né? O segundo ponto é a escolha das flores. Então, a intencionalidade e a escolha das flores, elas andam ali, ó, juntinhas. A escolha das flores
tem que estar baseada na intencionalidade dessa concepção, na intencionalidade desse buquê. Então, a escolha dessas flores vai ter que ter tudo a ver com a minha noiva. Eu não posso colocar na escolha das flores uma flor que a minha noiva não gosta, uma flor que não tem nada a ver com ela, uma flor que não tem nada a ver com o estilo dela. Não posso. Uma flor que não compõe bem numa produção de um buquê borro, na produção de um buquê tropical, uma flor que não tem nada a ver com o estilo. Eu não posso, eu preciso respeitar isso. A escolha das flores precisa respeitar essa intencionalidade, tá? Então precisa andar junto isso, tá bom? E o terceiro ponto é a sazonalidade, a disponibilidade dessas flores, né? Eu posso muito bem aí, né, fazer a escolha das flores ali, né, baseado no que a noiva quer. E tá, outro ponto muito importante. Essas flores estão na época, né? Porque a gente produz o buquê com as flores que chegam pra gente, né, na nossa cidade, na semana, né? Na semana do casamento, a gente produz esse buquê. Então as flores são frescas, elas chegam frescas pra gente, né? E a cada semana é algo novo, é algo diferente. A gente está trabalhando com a natureza. Lembra que eu falei que o buquê ali é uma joia natural? Então, assim, as flores chegam semanalmente. Eu preciso saber quais são as flores que estão na época que eu vou fazer determinado buquê, né? Se não só a época, mas a disponibilidade também, que é algo muito diferente, né? Uma coisa é ser a época e outra coisa é a disponibilidade. Um exemplo, nós estamos na época de tulipas e já tiveram várias semanas que eu tentei tulipa e eles simplesmente não colheram, né? Tá tendo falta no mercado de tulipa. Isso acontece muito, né? E você não consegue a flor, não é porque não, né, não está na época dessa flor, é a época dela, mas por conta da disponibilidade dessa flor. Então você precisa também saber disso. E como você vai saber disso? Né? Tendo aí um vínculo, um relacionamento com o seu fornecedor de flores, né? E a experiência também que vai te fazer isso. Eu lembro que para eu saber a época das flores, hoje eu sei muito a época das flores, né? Porque no meu primeiro ano de trabalho, eu ia ao CADEG todas as semanas. Algumas semanas eu não ia, mas assim, em todas as épocas distintas eu ia ao CADEG. E eu anotava as flores, a época daquelas flores. Eu tirava foto de flores diferentes que eu via, sabe? Aquela flor, determinada flor. E eu sempre perguntava pro meu fornecedor, essa flor é de época? Ah, sim, é de época. Começou a flor tal, né? Então tenha um contato com o seu fornecedor para perguntar para ele, tá vindo alguma flor diferente nessa época? Como é que tá essa época? A flor tal, né? Que você vai fazer um pedido, né? Tem até diversas flores que hoje as noivas me pedem, elas escrevem lá no formulário de estilo e que não estão na época, né? Ou a gente tá com uma dificuldade aí de conseguir. Então, a noiva precisa ser avisada disso. Ela precisa saber antes. Então, antes de você montar a sua lista de flores, você precisa saber da disponibilidade dessa flor. Eu lembro que quando eu montava, gente, a minha lista de flores, as primeiras vezes, né, que eu montava, eu escrevia várias flores que eu queria. Eu olhava lá na internet, escrevia várias flores que eu queria. Olha como é, né, a ignorância. Eu escrevia várias flores e chegava lá, meu fornecedor falava, isso aí não tá na época, não. Onde você viu que tem essa flor? Isso aí... Eles riam de mim, porque eles falavam, essa menina sabe de nada, não tem experiência nenhuma. E eu não tinha mesmo, verdade. E eu fiquei assim, cara, como é que eu vou aprender isso? Como que eu vou saber isso da época de flor? Porque o Google fala de uma forma muito genérica e errada ainda, né? Porque eu olhava no Google, né? Mas na prática era completamente diferente, né? Isso das épocas é você ter muito contato mesmo com o seu fornecedor, né? Seguir aí, né, páginas de fazendas, produtores, né, que estão sempre, né, alguns postam aí as novidades. Então ter esse contato e conhecer também o mercado, né? Então a gente precisa conhecer isso, porque isso vai fazer toda a diferença. A gente precisa conhecer de disponibilidade e da sazonalidade de flores, da época das flores,
tá? Que aí a gente já vai fazer o comunicado para nossa noiva antes, tá bom? Então, assim, não vai ser uma surpresa pra noiva, né? Ah, falou que eu queria, você falou que ia ter e não teve. Então, a gente já vai dar essa previsão pra noiva. É óbvio que só na semana a gente tem real certeza. Semana passada, eu já tô querendo peônia há muito tempo, e não tinha ainda vindo nada aqui pro Rio, né? Começava ainda a produção. Produção de peônia é muito dificílima aqui no Brasil. E eu já tava tentando peônia há muito tempo, e eu fui com o meu produtor e tal, e vieram 2 maços de peônia. E eu só descobri na semana. E eu tava pedindo semanas antes, eu só soube na semana. Eu já tava até assim, eu já tinha até comunicado às minhas noivas que a peônia não tinha começado ainda a produção. E quando elas viram o buquê, gente, foram 2 noivas, quando elas viram o buquê, eu não acredito que tem peônia, foi uma surpresa. Né? Ela não esperava e ela ficou super feliz. Ia ter outras flores lindas lá, maravilhosas. Mas ela viu a peônia e foi assim, né? Foi aquela coisa. Isso, né? A gente não tem nada mais gratificante, né? E teve ali a peônia, eu consegui, né? Então é algo que a gente só sabe na semana. Até eu, né? Faço tudo ali com antecedência, a gente só sabe na semana. Então isso é muito importante a gente saber. E o quarto ponto aí, muito importante, né? Nós já falamos aí da concepção, né? Dos 4 passos. O primeiro passo, intencionalidade, depois a escolha das flores, depois saber a sazonalidade. E aí sim, eu vou fazer a minha lista, né? A minha lista de flores para concepção. Então, a concepção não é só a lista de flores. Para eu chegar lá no ponto final da lista de flores, existem muitos passos que eu preciso seguir, né? E eu vou fazer essa lista de flores respeitando os outros passos. O primeiro, da intencionalidade, o segundo, da escolha das flores, o terceiro, da época dessas flores, e aí sim eu vou montar a minha listinha de flores, tá? E depois, né, o terceiro passo aí do processo criativo, né, depois da concepção, vem aí a compra das flores. Depois que eu faço minha listinha, eu mando lá a encomenda, vem a parte da compra das flores, que eu vou lá fazer a compra. Vocês veem muito aqui nos stories, né? Eu posto aí um pouco dos bastidores, das compras das flores. Aqui no Rio de Janeiro tem um mercado, é o CADEG. Toda quinta-feira, tem terça, também chega quinta. Alguns dias chegam sexta, sábado, chegam flores aqui no Rio de Janeiro pra gente. Mas a quinta-feira é o melhor dia aqui, né? É o dia que a gente tem mais variedade de flores, que chegam as flores de Olambra, né? Descem aí fornecedores, né, da região serrana, produtores locais. Então a quinta-feira é o melhor dia no CADEG aqui no Rio de Janeiro. Você precisa saber, na sua cidade, qual é o melhor dia das compras, né? Eu tenho alunas que dizem que na cidade delas o melhor dia é terça-feira. Algumas alunas dizem que é quarta, outras dizem que é na sexta. Então, você precisa saber qual é o dia melhor, né, dessas compras. Que dia chegam essas flores aí na sua cidade, né? Então, eu vou lá fazer a minha compra. E eu divido a parte da minha compra, a minha etapa da minha compra, em 3 partes. As minhas compras, né, exatamente, com a minha listinha lá. Eu faço a minha listinha, né? Eu não vou pro CADEG com tudo na cabeça. Eu monto uma lista de tudo que eu preciso comprar, né? O segundo ponto muito importante são as substituições. Substituições na compra das flores acontecem muito, porque às vezes você chega lá, né, e a flor não tem, né? A flor não veio, né? Não tem determinada flor. Tá em falta, essa semana, faltou boca de leão branca no mercado. Boca de leão, gente, sempre tem. Não tinha no mercado boca de leão. Então, como que eu vou fazer a substituição da boca de leão? Né? Então, tem essa parte da substituição que é muito importante. Você precisa saber como fazer essas substituições, né? Substituindo aí pela mesma cor, né? Pelo mesmo tipo, pela mesma função que essa flor vai ter, respeitando lá, né, a intencionalidade também, né? Então, essa aí é a parte da substituição, muito importante. E a terceira parte são 3 passos. Na parte das compras, as substituições e o efeito over delivery. Esse efeito eu pratico desde sempre, né? O que é o efeito over delivery? É quando você entrega, né, para o seu cliente, para sua noiva, mais do que ela esperava, né? É aquele efeito que tipo dá o uau, né? Igual as minhas noivas aqui receberam a peônia, né, essa semana. Foi um plus, foi algo que
um uau, né? E eu costumo muito fazer um garimpo para eu fazer esse efeito, né? Então eu garimpo lá alguma flor diferente que tenha na cor, né, daquela paleta. Então eu até busco, né, eu vejo as paletas de cores ali de buquês que eu vou fazer. Então você tem algo diferente, pinta algo diferente. O meu olhar no Cadeg é muito disso, né, de ter algo diferente que vai combinar ali com as propostas dos meus buquês. Então eu faço esse garimpo para entregar para a noiva algo além do que ela me contratou. Ah, Natália, você sai colocando um monte de flocara pra noiva, algo a mais, não tem como eu fazer aqui. Gente, isso pode ser um detalhezinho que você encontrou. Um matinho lá diferente, uma florzinha que você desidratou, que às vezes vai ficar bacana no buquê dessa noiva, né? É um plus, uma orquídeazinha que você tá cultivando na sua casa, né? Há um tempinho você colocou ali e deu um charme no buquê, né? Deu um toque a mais ali no buquê. E aquilo, né, chamou mais a atenção da noiva. Deu um detalhe. Esse garimpo, ele tem essa função, né, de dar esse uau pra noiva, né? A noiva sentir, caramba, extremamente grata pelo buquê que ela tá recebendo, porque é mais do que ela contratou, mais do que ela esperava. Isso também, quando a noiva permite, né? Nada, como eu disse, o nosso sol é a noiva. Né? Então tudo tem que fazer baseado em quem é essa noiva, na intencionalidade dessa noiva, né? Respeitando quem é essa noiva, não é nada da nossa cabeça. Aqui no garimpo, eu garimpo coisas que vão agradar essas noivas, né? As minhas noivas dali daquela semana. Eu faço um garimpo daquilo que vai agregar, e que vai agregar mais no buquê delas, né? Então essa é a parte aí do garimpo. E a última etapa, né, do meu processo criativo é a montagem, né? Depois que eu fiz as compras, né, eu chego em casa, né, coloco as flores aqui no ateliê, que é no andar de baixo da minha casa, é um cômodo aqui no andar de baixo da minha casa, e eu vou fazer a montagem do buquê. É a quarta e última etapa aí do meu processo criativo. E nessa parte da montagem, como que é, né, a parte da montagem? Eu divido em 5 etapas a minha montagem. A primeira parte, né, é a intencionalidade. Nath, na montagem tem a intencionalidade de novo? Eu vou dizer por quê. A segunda parte é o preparo, a limpeza das flores. Ué, Nath, na primeira a limpeza da flor não? Do que intencionalidade? Calma que eu vou te explicar, tá? Parece óbvio, mas eu vou explicar pra você. Depois vem a aplicação da técnica, né? Então, antes de você começar a fazer a montagem do buquê, você tem 2 etapas antes para você seguir, né? Você tem a parte da intencionalidade de novo e também da preparação, da limpeza dessas flores. Aí depois você vem para a parte da montagem e, por último, a mentalidade do artista, que eu também vou falar do que é. É isso aí que resume o meu processo criativo, tá? Então, na montagem, em primeiro lugar, a intencionalidade. Quando eu vou começar a limpar as flores para um buquê, né? Eu separei todas as flores ali que eu comprei para aquela noiva e vou começar a limpar. Se é um buquê redondo, né? Existem algumas flores que podem, né, que quando a gente limpa, que tem a função às vezes de ter só a flor ali do topo redonda e às vezes essa flor pode ser multidirecional, né? Ela pode até criar uns pontos mais espigados. Então, na hora, antes de limpar essas flores, eu preciso saber qual é a intencionalidade desse buquê, qual é o formato desse buquê, né? Eu vou limpar as folhagens, né? O quanto que vai ficar para fora essas folhagens do buquê? É só um pouquinho na ponta? Então depois eu vou limpar as flores. Quando eu for limpar, eu só limpo, né? Eu limpo até a partezinha aqui da ponta. Não, vai ter bastante folha, vai sair, vai saltar bastante. Então, antes da preparação, você precisa ter a intencionalidade desse buquê, né? Guiando aí para você fazer a preparação, né? A limpeza dessas flores baseado na intencionalidade desse buquê, tá bom? E depois, né, de você fazer a limpeza dessas flores, você vai, depois de fazer, né, depois da intencionalidade, você vai fazer a limpeza dessas flores. E na parte da limpeza, você vai limpar flor por flor.
Gente, olhar cada pétala, se tá um pretinho, tira, buquê é uma joia, né? Se a flor tá meio murcha, tira aquela flor, né? As minhas alunas sabem aí dicas, segredos de fazer exatamente a parte da limpeza da flor. Não é limpar de qualquer jeito para ficar um buquê estranho, né? Não é deixando coisas ali, né? Algumas coisas que não fazem sentido, né? A folhinha, espinho, gente, no buquê. Né? Nas flores não é para deixar, então a limpeza tem que ser feita da forma correta, tá bom? Com muito cuidado e da forma correta, tá? E conservando. Na hora que você faz a limpeza, você faz a conservação dessas flores também, né? Você tá tratando ali dessas flores, separando no baldezinho com água e conservante. Faz toda a diferença, né? Num local fresco você vai deixar essas flores, você não vai deixar essas flores no sol, né? Num local fresco. Ah, Nath, eu não tenho um ar-condicionado. Não tem problema, vai ser no local mais fresco da sua casa. Quando eu comecei eu também não tinha ar-condicionado, gente. Não tinha. Hoje eu tenho a bênção de ter um ar-condicionado, mas tudo foi um processo na minha vida. Não foi por causa do ar-condicionado que eu não comecei a trabalhar com buquê de noiva. Né? Eu sempre fiz o meu melhor, sabendo que um dia eu conseguiria chegar lá, que era possível. E isso está acontecendo na vida de muitas alunas minhas também. Eu estou muito feliz por isso, que elas estão conquistando aí, né? E depois da limpeza, vem aí a aplicação da técnica, né? Eu vou realmente começar a montagem. E como que eu faço a aplicação dessa técnica? Né? Eu vou tentar resumir aqui um pouco, porque isso aí são horas no nosso curso, né? São horas aí do nosso método para você aprender a fazer a montagem. Mas a montagem, ela é um processo, a técnica é um processo simples, né? É a técnica do espiral. Muita gente já ouviu falar. Se você quiser ver alguma montagem, pode ir lá no nosso canal do YouTube, tem um tutorial só com a montagem de um buquê. Então você tá vendo que um buquê não é essa montagem. Olha que chegou, olha quantos passos vieram até a gente chegar na montagem do buquê, né? Então assim, a técnica é algo simples que você aprende, que qualquer um pode aprender. Eu sempre ensinei aqui a técnica e assim, eu fazia workshops de um dia e eu ensinava, eu não pegava na mão de aluno nenhum. O aluno via eu montando como é que fazia a técnica e eles montavam pela primeira vez na vida, sozinhos. Sozinhos. Montavam, não é uma técnica difícil de você aprender, né? É difícil, ainda mais você seguindo aí um passo a passo para esse processo, você vai tirar de letra, né? É a montagem, é a técnica do espiral, né? Onde você coloca todas as hastes convergindo para a mesma direção. Essa é uma das técnicas aí, a principal técnica, digamos assim, do buquê de noiva. É uma técnica universal, né? Eu sempre bati muito nessa tecla. Eu não tô aqui para ensinar para vocês uma técnica que eu inventei da minha cabeça, né? Mas uma técnica que você vai usar em qualquer lugar do mundo, do planeta. Essa é a técnica de buquês. É a técnica universal de buquês. É essa técnica que diz que você sabe fazer buquê de noiva. Buquê de noiva não é você pegar, juntar um monte de flor ali, aquilo não é um buquê. Um buquê é algo que tem técnica, né? E aí vem nessa parte a aplicação da técnica. E por último, a última parte aí, né? Depois da aplicação da técnica, vem a mentalidade do artista, né? Como assim, né? Mentalidade do artista? Eu sou artista. Gente, você é um artista, você que está tentando entrar aí nesse mundo, né? Você é um futuro artista, né? Você vai ter aí essa mentalidade ao longo de estudos, né? Eu vejo muitas alunas, depois que elas assistem todo o curso, que elas aprendem todo o método, a mentalidade muda, né? Elas já começam a enxergar detalhes, enxergar coisas que elas não enxergavam, porque aprendem que a criatividade é um processo, né? Aprende que a técnica é um condicionamento ali de você estar fazendo, que você pode conseguir, mesmo você nunca ter mexido com a flor, né? Existe o buquê de noiva, né? É você fazendo essa montagem e ninguém no mundo pode montar um buquê como você. Ninguém no mundo monta um buquê como você. Pode usar a mesma técnica, sim, pode usar as mesmas flores, mas cada pessoa que está montando buquê, cada artista, ele monta de acordo com o olhar dele,
né? E então existe uma arte dentro de nós, né? Existe um artista dentro de cada um de nós, né? Ter essa mentalidade, a forma como a gente vê a vida, né? Os sentimentos bons que a gente carrega, né? O tanto que a gente quer de fazer bem para essa noiva, né? Na mentalidade do artista volta muito aí o seu desejo de estar agradando essa noiva, de estar seguindo aí um processo, de estar respeitando quem é essa noiva, né? Então é fundamental isso, né? Assim, a mentalidade do artista é algo que você adquire ao longo do processo, ao longo dessa jornada. Eu deixei pro final, porque no meu início eu não tinha muito essa mentalidade, tá? Na verdade, eu tinha zero essa mentalidade. Mas essa mentalidade eu adquiri a partir do momento que eu comecei a seguir um processo. Que eu comecei a seguir ali, passo a passo, um processo. Eu fui entendendo o valor do meu trabalho, o meu valor, que o que eu fazia era diferente, era único, era algo que seguia ali um processo detalhado, que seguia ali algo que era diferenciado, né? O meu trabalho não era qualquer trabalho, né? Então, isso fez aí toda a diferença e isso mudou a minha mentalidade e formou o artista que eu sou. Então, a nossa mentalidade é muito baseada também nas inspirações que a gente vê, nas inspirações que a gente segue, né? O quanto a gente olha um buquê diferente. Poxa, como é que foi feito isso daqui? Comece a olhar buquês de forma diferente, né? Composição, olha essa flor. Qual a função que essa flor tem? Essa flor combina com qual estilo de noiva? Né? Essa flor eu posso usar em qual época? A mentalidade do artista é uma construção, tá? Uma construção que todo mundo que mergulha nesse mundo, né? Nesse mundo apaixonante dos buquês e dos acessórios, todo mundo que mergulha nesse mundo adquire ao longo da sua jornada, ao longo do processo.